O estalo seco do rifle ecoou pela pradaria, seguido por um grito abafado. Laura Martins, com o rosto sujo de pólvora e o cabelo emaranhado, recarregou a arma com mãos trêmulas, mas firmes. O cheiro acre de fumaça e terra molhada invadia suas narinas, misturando-se ao pavor gélido que apertava seu peito. Fique conosco até o final. Essa história vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe a sua curtida no vídeo e comente de qual cidade está nos assistindo. Ao seu lado, Miguel Sampaio, com o ferimento sangrando no ombro, tentava manter a mira firme, os olhos azuis acinzentados fixos na linha de árvores de onde vinham os atacantes. Mais deles, ele rosnou, a voz rouca de esforço. Laura avistou vultos se movendo furtivamente entre os arbustos ressequidos, cada um deles uma ameaça latente à sua nova vida, ao seu novo lar. Como ela, uma viúva que mal sabia atirar há alguns meses, havia chegado a este ponto de desespero e resistência. A resposta estava em um anel de ouro, uma promessa de amor eterno que, um dia, ela quase trocou por um pedaço de pão. Mas essa é uma história que começa muito antes, sob um sol impiedoso e com a esperança quase extinta, onde a dignidade era um luxo e a sobrevivência, uma batalha diária. O sol do Kansas castigava impiedosamente o pequeno vilarejo de Ubrobro. Laura Martins se postava diante do armazém do Sr. Almeida, os ombros curvados pelo peso de uma vida desfeita. Seus dedos tremiam ao apertar a pequena aliança de ouro, o último vestígio de um amor perdido. Viúva aos 24 anos, sem nada além das roupas do corpo e daquele único pedaço de ouro que um dia prometera um futuro. A fome era uma dor constante, um nó apertado em seu estômago. O orgulho a impedira de mendigar, mas agora, o orgulho estava se tornando um luxo que ela não podia mais pagar. Por favor, Sr. Almeida, disse ela em voz baixa, empurrando o anel sobre o balcão. O comerciante, um homem corpulento de bigodes grisalhos, mal olhou para o objeto. Minha senhora, ouro não enche barriga por aqui. O que as pessoas precisam é de braços fortes para a colheita, não de joias. Ele empurrou o anel de volta. A humilhação queimou no rosto de Laura, mas a fome era mais urgente. Apenas um pão, ela sussurrou, a voz embargada. Algum problema aqui, Almeida? Uma voz profunda e calma falou atrás dela. Laura se virou. O homem que entrará era alto e esguio, com feições marcadas pelo sol. Suas roupas eram práticas, mas bem cuidadas. Nenhum problema, Sr. Sampaio. Apenas explicando a esta senhora que não negociamos com ouro. Laura estendeu a mão para o anel, sua mão tremendo. Eu já estava de saída, disse ela. É uma aliança de casamento, o homem observou. Ela assentiu. Almeida, dê à senhora algumas provisões. Coloque na minha conta. O nome era Miguel Sampaio. Senhora, não quero presumir, mas ouro não é o que precisamos aqui. A senhora é... Ela o encarou, confusa. Perdão. Meu pai administra o rancho Águas Claras. Perdemos nossa cozinheira. Temos 8 peões que não sabem ferver água sem queimá-la. Se a senhora souber cozinhar e não tiver medo de trabalho duro, temos uma vaga disponível. Quarto, comida e salário. A garganta de Laura apertou. Cozinhar para peões não era o que ela imaginava, mas também não era morrer de fome. Eu sei cozinhar, ela conseguiu dizer. Então ficaríamos honrados se a senhora considerasse a posição. Ele se virou para Almeida. Dê a ela o que precisar para a viagem. Alguns suprimentos adequados também. Enquanto o comerciante, a contragosto, enchia uma cesta, Miguel Sampaio a estudou. Quando foi a última vez que comeu uma refeição de verdade? Isso não é da sua conta, Sr. Sampaio. É, se a senhora vai trabalhar para nós. Não podemos ter a senhora desmaiando na panela de ensopado. Seu tom era objetivo. Há uma pensão do outro lado da rua. A senhora Dolores serve um bom almoço. A senhora pode comer, descansar, e eu voltarei com a carroça em 2 horas. Eu ainda não aceitei sua oferta. Não, senhora, não aceitou. Mas está considerando. Caso contrário, já teria ido embora. Ele colocou moedas no balcão. Para a senhora Dolores, disse ele a Almeida.
Certifique-se de que a senhora chegue lá em segurança. Ele se virou para sair, então parou na porta. Guarde seu anel, senhora Martins. Aqui fora, não trocamos nossas memórias. Apenas aprendemos a carregá-las de forma diferente. Depois que ele saiu, Almeida entregou a ela a cesta. Miguel Sampaio é um bom homem, ele disse a contragosto. O pai dele também é justo. É um trabalho honesto o que eles estão oferecendo. Laura sentiu, segurando a cesta com uma mão e o anel com a outra. Pela janela empoeirada, ela observou Miguel Sampaio montar seu cavalo e partir em uma nuvem de poeira. A pensão era um edifício de madeira de 2 andares que já vira dias melhores. A senhora Dolores, uma mulher miúda com olhos penetrantes, examinou Laura antes de levá-la a uma pequena mesa. Miguel Sampaio a mandou, não foi? Bom rapaz. Que pena que a mãe dele faleceu no ano passado. O rancho não tem sido o mesmo sem o toque de uma mulher. Ela colocou um prato fumegante de ensopado de carne e pão de milho. Coma, querida. Parece que um vento forte a levaria para o Nebraska. A comida era simples, mas farta. Laura teve que se forçar a comer devagar. O orgulho podia ser um luxo, mas a dignidade ela ainda podia pagar. Enquanto comia, ela virou a aliança de ouro entre os dedos, lembrando-se de Ricardo. Não há nada de errado em tomar um novo rumo, disse a senhora Dolores. Este território está cheio de pessoas recomeçando. 2 horas depois, Laura estava na varanda da pensão. O som de rodas de carroça anunciou o retorno de Miguel. Decidiu nos dar uma chance? Ele perguntou. Parece que tenho pouca escolha, senhor Sampaio. Sempre há uma escolha. Apenas às vezes uma opção é melhor que as outras. Ele levantou sua mala para a carroça com facilidade. O rancho fica um pouco longe. Chegaremos antes do pôr do sol. Enquanto se acomodava, Laura deu uma última olhada na cidade. Pensamentos tardios. Miguel perguntou. Não, ela disse firmemente. Nenhum pensamento tardio. Enquanto saíam da cidade, a vasta pradaria se estendia, a grama dourada ondulando como ondas. O céu era impossivelmente vasto. Era belo e aterrorizante em seu vazio, uma terra que exigia tudo e prometia nada. Seu pai não se importará que tenha contratado uma completa estranha? Laura perguntou. Ele confia no meu julgamento. Além disso, somos todos estranhos aqui até deixarmos de ser. Ele olhou para ela. Aquele anel, seu marido. Febre. 6 meses atrás. Sinto muito pela sua perda. Eles cavalgaram em silêncio por um tempo. Finalmente, Miguel falou. Minha mãe costumava dizer que a pradaria tira tudo o que é suave de você. Mas se você for forte o suficiente, ela lhe devolve algo. Um tipo diferente de suavidade. Talvez o tipo que vem da sobrevivência. Laura pensou nisso. Ela havia perdido tudo o que era suave, mas ainda estava ali, ainda respirando, ainda seguindo em frente. Talvez isso fosse sua própria espécie de força. O sol começava sua descida quando Miguel apontou. Ali, Rancho Águas Claras. À distância, ela podia ver edifícios tomando forma. Parecia a própria civilização. Bem-vinda ao seu novo lar, senhora Martins, disse Miguel. Tal como é. Laura endireitou os ombros e ergueu o queixo. A mulher que chegava ao Rancho Águas Claras era alguém novo, alguém que a pradaria ainda estava moldando. Ela apertou sua aliança de casamento mais uma vez, então a colocou no bolso, não a jogando fora, não a trocando por pão, mas a levando consigo para o que viesse a seguir. Miguel Sampaio estava certo. Ali, eles não. Trocavam suas memórias. Apenas aprendiam a carregá-las de forma diferente. A carroça parou em frente à casa principal. Um homem mais velho, mais grisalho, mas com a mesma constituição esguia e o olhar firme de seu filho, emergiu. Era Vicente Sampaio, o patriarca. Pai, está é a senhora Martins, disse Miguel. Ela concordou em assumir a cozinha. Vicente a estudou. Estou disposta a trabalhar, senhor Sampaio, Laura respondeu,
encontrando seu olhar diretamente. Isso é tudo o que importa agora. Um lampejo de aprovação brilhou nas feições do homem. Justo. Miguel a levará aos seus aposentos. O jantar é às 6 em ponto. Os homens ficam muito irritados quando são mantidos esperando. Ele fez uma pausa, então acrescentou: estamos felizes em tê-la, Sra. Martins. Faz muito tempo que esta cozinha não vê uso adequado. A cozinha era espaçosa, com um grande fogão a lenha, bancadas robustas e prateleiras forradas com provisões. No entanto, a poeira cobria todas as superfícies, e os restos das tentativas desastradas dos peões de cozinhar eram evidentes. Eu sei que é uma visão e tanto, disse Miguel apologeticamente. Está tudo bem, Laura o interrompeu, já arregaçando as mangas. No entanto, precisarei de água quente para a limpeza, e alguém terá que me mostrar onde tudo é guardado. Eu buscarei água, ele se ofereceu. Seu quarto é por ali. É pequeno, mas é privado. Laura colocou seus poucos pertences na cama e voltou para enfrentar o desastre da cozinha. Para quantos homens estou cozinhando? 8 peões, mais o pai e eu, às vezes mais. Miguel já estava bombeando água. Os homens comem muito. Eles trabalham duro. Enquanto ele aquecia a água, Laura começou sua avaliação. A despensa estava bem abastecida. A que horas os homens se levantam? Ao primeiro sinal de luz. Eles vão querer café e café da manhã às 5. Ele olhou para ela. Eu sei que é muito pedir. Começando amanhã. Eu darei um jeito. Ela começou a separar as panelas. Miguel, onde fica o riacho mais próximo para lavar? Atrás da casa, a uns 50 metros. Ele parou. Sra. Martins, sobre o que eu disse na cidade. Sim. Quando eu disse que ouro não é o que precisamos, a senhora é. Eu quis dizer isso. Este rancho funciona com trabalho e garra, não com coisas bonitas. Todos nós temos nossos motivos para estar aqui, nossas perdas. O que importa é o que fazemos com o hoje. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e os homens começaram a entrar. Rapazes, disse Miguel firmemente. Esta é a Sra. Martins, nossa nova cozinheira. Comportem-se. Eles se arrastaram e murmuraram saudações. Billy, o mais jovem, deixou escapar. Senhora, isso significa que não teremos mais o feijão do Cícero. Ei, agora! Protestou Cícero. Meu feijão não é tão ruim. Seu feijão poderia mastigar um cavalo, outro homem resmungou. Basta! A voz de Vicente Sampaio cortou o barulho. A Sra. Martins tem trabalho a fazer. Todos vocês, saiam e deixem-na fazer. O jantar é às 6. Eles saíram a contragosto. Enquanto a porta se fechava, ela se virou para Miguel. Tem café. Eles vão esperar café pela manhã. Eu mostrarei onde tudo está, ele disse. E pela próxima hora, ele a ajudou a navegar pelos mistérios da cozinha. Ele foi paciente e minucioso. Sua mãe, ela arriscou. Ela lhe ensinou sobre cozinhas. Um pouco. Eu era o mais novo, passava mais tempo em casa do que meus irmãos. Uma sombra cruzou seu rosto. Eles se foram agora. A guerra os levou. Somos apenas o pai e eu administrando as coisas. A guerra havia levado tantos. Laura não perguntou de que lado. Ali, isso importava menos do que a sobrevivência. Quando o sol se pôs completamente, ela tinha cozinha em alguma ordem e um jantar simples, mas reconfortante, pronto. Feijão devidamente temperado, pão de milho e carne salgada frita. Os homens entraram prontamente às 6. Vicente ocupou a cabeceira, Miguel à sua direita, e Laura serviu. A primeira mordida foi recebida com silêncio absoluto. Então Billy soltou um gemido de prazer. Senhora, isso é comida. Billy, ela disse secamente. Coma enquanto está quente. Mas ela viu os olhares trocados, a maneira como eles comiam com apetite renovado. Ela havia feito extra. Ei, Sra. Martins,
disse Vicente Sampaio. Essa foi uma ótima refeição. A primeira que tivemos em muito tempo. O elogio era simples, mas sincero. Os outros homens murmuraram em concordância, e ela pegou Miguel observando-a com gratidão. Depois do jantar, enquanto ela lavava a louça, Miguel apareceu ao seu lado com um pano de prato. Não precisa, ela começou. Mamãe fazia todos ajudarem na limpeza. Não há razão para mudar agora. Ele pegou um prato pingando. Os homens já estão falando sobre o café da manhã. Billy se ofereceu para levantar cedo para ajudar com o fogo se isso significar biscoitos de verdade. Eu mesma cuidarei do fogo, obrigada. Mas ela estava satisfeita. Você se saiu bem esta noite, ele disse. Eu sabia que você conseguiria. Você não sabia nada sobre mim. Eu sabia que você ainda tinha orgulho, mesmo faminta. Sabia que você olhava para aquele anel como se significasse algo mais do que ouro. Sabia que você não implorou, mesmo quando implorar poderia ter funcionado. Ele largou o pano e encontrou os olhos dela. As pessoas se revelam em momentos difíceis, Senhora Martins. O que eu vi naquela loja foi alguém que se dobraria, mas não quebraria. As palavras se instalaram em seu peito, aquecendo algo que estivera frio por meses. Ela se virou para a louça. Belas palavras, Sr. Sampaio, mas agora sou apenas uma cozinheira. Nada mais. Não há nada de errado com trabalho honesto. Ele pegou o pano novamente, e por um momento, eles trabalharam lado a lado em um silêncio confortável. Os dias no rancho Águas Claras se transformaram em semanas. Laura Martins se viu imersa em uma rotina que, embora exaustiva, trazia consigo uma satisfação inesperada. A cozinha, antes caótica, agora brilhava sob seus cuidados. O cheiro de pão fresco e guisados saborosos substituíra o odor de fumaça e desordem. Ela não era mais a viúva frágil, mas uma figura central e respeitada na vida do rancho. Billy tornou-se seu ajudante fiel. Cícero ainda resmungava, mas seu respeito por ela era evidente. Até Vicente Sampaio começou a oferecer pequenos sorrisos de aprovação. Sua mãe ficaria orgulhosa, Miguel, ele disse uma noite. Miguel apenas assentiu, um brilho diferente nos olhos ao olhar para Laura. A relação entre Laura e Miguel florescia em meio ao trabalho árduo. Pequenos gestos, como ele lhe trazer flores silvestres ou compartilhar histórias, teciam uma tapeçaria de afeto. As conversas noturnas na varanda, sob um céu estrelado, tornaram-se um refúgio. Ele falava sobre seus sonhos para o rancho, sobre a memória de sua mãe, Catarina, e a dor da perda de seus irmãos na guerra. Laura, por sua vez, compartilhava fragmentos de sua vida com Ricardo. Eles encontravam consolo um no outro. Você é diferente, Laura, Miguel disse uma noite. Tem uma força, uma sabedoria. Laura sorriu. A pradaria nos ensina a ser fortes, Miguel. E a vida nos ensina a ser sábios. Ele segurou a mão dela. A atração entre eles era inegável, um fogo lento que começava a queimar. Mas a paz no rancho Águas Claras era frágil. As primeiras nuvens de tempestade começaram a surgir. Cerca de 3 semanas após a chegada de Laura, os peões encontraram cercas cortadas. 20 cabeças de gado haviam desaparecido. Ladrões de gado. Vicente perguntou. Talvez, Miguel respondeu, olhando para Cícero e os outros 2 peões recém-contratados. Havia algo neles que não se encaixava. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. Mais cercas. Cortadas, um bebedouro de gado envenenado. Pequenos atos de assédio que mantinham os homens montando por mais horas. É o Coronel Bastos, Samuel sussurrou uma noite. Ele cobiça as terras do Sampaio há anos. O Coronel Bastos era um nome temido, conhecido por sua ganância e intimidação. Não podemos provar nada, Miguel disse. E não podemos lutar contra sombras. Laura, que raramente falava, serviu café. Talvez seja isso que ele quer, ela disse. Mantê-los perseguindo sombras enquanto ele planeja algo maior. Na loja do meu marido, um concorrente usou táticas semelhantes para nos distrair enquanto comprava nossa hipoteca.
Ela encontrou os olhos de Miguel. O que Bastos realmente quer? Todo o vale, Vicente disse. Nós controlamos o melhor acesso à água. Então é isso que ele virá buscar, Laura concluiu. Não o gado, a água. A sala caiu em silêncio. Sem direitos de água, o rancho murcharia. Naquela noite, a conversa de Laura e Miguel foi interrompida pela chegada de um peão ofegante. Problemas no riacho. Cavaleiros, talvez uma dúzia. Miguel já estava em movimento. Vá para a adega, ele ordenou a Laura. Prometa-me que ficará segura. Prometa-me que voltará. Sempre. Então ele a beijou rapidamente e se foi. Laura, no entanto, não era de se esconder. Pegou o rifle que Vicente guardava na cozinha. A adega era o lugar mais seguro, mas ela estaria cega. Em vez disso, ela se barricou na cozinha. A espera foi uma agonia. Então, o som de tiros. Distantes, depois mais próximos. A porta da cozinha se abriu. Era Billy, o rosto ensanguentado. Senhora Martins, Miguel, ele está ferido. Suas palavras foram cortadas quando Cícero apareceu atrás dele, empurrando o rapaz. As roupas do capataz estavam limpas, seu sorriso era frio. Ora, o Sr. Bastos está pagando bem por informações sobre este rancho. Não esperava um bônus como você, no entanto. Saia, Laura disse, o rifle apontado. Uma mulher com um rifle que provavelmente não sabe usar. Onde está seu protetor agora? Bem aqui. Miguel estava na porta, o braço esquerdo pendurado, sangue encharcando sua camisa, mas a arma em sua mão direita estava firme, apontada para Cícero. Deveria ter escolhido empregadores melhores. A voz de Miguel era gelo. Larga sua arma, devagar. A mão de Cícero se moveu. 2 tiros soaram. Cícero desabou, ferido. Miguel cambaleou. Outro capanga, Dário, apareceu, as mãos levantadas. Estou fora disso. Cícero era o único que estava pegando o dinheiro de Bastos. Então é melhor você começar a cavalgar, Miguel disse. Não pare até chegar ao Colorado. Dário agarrou Cícero e eles desapareceram na noite. Só então a força de Miguel falhou. Laura o amparou. O sangue encharcava sua camisa. Não se atreva, ela disse, pressionando a mão contra o ferimento. Você prometeu voltar. Voltei, ele conseguiu dizer. Outros vindo. Os homens de Bastos recuaram. Silêncio. Ela pegou toalhas limpas. Billy, coloque água para ferver agora. Vicente irrompeu. Quão ruim? As balas ainda estão lá. Laura relatou. Peito alto. Missa do pulmão, mas está perdendo sangue rapidamente. Mais homens se aglomeraram. Alguém foi enviado para o médico. Enquanto isso, Laura fez o que pôde. Fale comigo, ela ordenou a Miguel. Fique acordado. Mandona, ele murmurou. Então você vai adorar ser casado comigo, ela disse sem pensar. Seus olhos se aguçaram. Essa proposta. Ela sorriu. Talvez você tenha que viver para descobrir. Motivação, ele respirou. As horas que se seguiram se misturaram. O médico chegou ao amanhecer, elogiando o tratamento de Laura. Os homens de Bastos recuaram, expulsos pela resistência e pela chegada de vizinhos. A notícia se espalha rápido por aqui, explicou Samuel. Bastos ataca um de nós, ele ataca todos nós. Ele não tentará novamente tão cedo. Laura se recusou a deixar o lado de Miguel. Quando ele finalmente abriu os olhos claros, ela estava lá. Mulher teimosa, ele disse. Você não tem uma cozinha para cuidar? A cozinha pode esperar. Ela alisou o cabelo dele. Você falou sério sobre casar. Mas os olhos dele estavam sérios. Sim, Laura. Se você aceitar um rancheiro quebrado com uma tendência a heroísmos. Ela o beijou.
Sim, Miguel Sampaio. Sim, para tudo. Lá fora, ela podia ouvir o rancho despertando para a vida. O rancho Águas Claras havia sobrevivido a mais uma provação. Sentada ao lado de Miguel, a mão dele quente na dela, Laura não sentia medo. Eles haviam enfrentado a escuridão e vencido. O que quer que viesse a seguir, eles o enfrentariam da mesma forma. Juntos, com coragem, com um amor que era mais forte do que qualquer sombra. O ataque final veio ao amanhecer, 2 semanas depois que Miguel se levantara de seu leito de enfermo. Laura acordou com o trovão de cascos e o estalo de rifles. Ela vinha dormindo levemente, o revólver Colt que Miguel lhe dera ao alcance fácil. Homens de Bastos. A voz de Billy ecoou do pátio. Vindo do norte. Laura se vestiu rapidamente. Pela janela, ela podia ver cavaleiros se espalhando pela pradaria. Não a dúzia de antes, mas o dobro. Bastos havia contratado mais pistoleiros. Ela pegou o rifle e a munição, correndo para a cozinha. Miguel já estava lá, o peito ainda enfaixado, mas os olhos afiados. Eu disse para você ficar no seu quarto, ele disse. E eu disse que não sou do tipo que se esconde. Ela tomou posição na janela oposta. Quantos? 20, talvez mais. O pai posicionou homens no celeiro e no alojamento. A mandíbula dele se apertou. Desta vez é diferente, Laura. Da última vez, eles estavam testando nossas defesas. Isso é guerra. Uma bala estilhaçou a janela. Laura se abaixou, então se levantou para revidar. Seu tiro errou, mas forçou os cavaleiros a desviar. Onde uma esposa de comerciante aprendeu a atirar? Miguel perguntou. Meu pai insistiu, disse que uma mulher sozinha deveria saber se defender. Ela engatilhou outra rodada. Embora eu nunca tenha imaginado que seria assim. A batalha irrompeu de verdade. Tiros crepitavam de várias posições. Os defensores lutavam desesperadamente, mas estavam em menor número. Laura podia ver cavaleiros trabalhando para flanquear suas posições, visando o celeiro. O celeiro, Miguel murmurou. Eles estão indo para o celeiro, onde estão os cavalos. Sem montarias, o rancho estaria paralisado. Miguel começou a se mover, mas Laura segurou seu braço. Você está ferido. Eu vou. Sou mais rápida e eles não esperarão. Ela já estava pegando munição extra. Me cubra. Antes que ele pudesse protestar, ela saiu pela porta dos fundos, correndo agachada. Balas uniam, mas o fogo de cobertura de Miguel manteve os atacantes abaixados. Ela chegou à porta lateral do celeiro, escorregando para dentro para encontrar Samuel e outros 2 peões. Senhora Martins, o que a senhora está fazendo aqui? Defendendo o que é nosso, ela disse. Pelas grandes portas, ela podia ver cavaleiros se agrupando para uma carga. Eles vão nos atacar. Nunca aguentaremos, Samuel disse. Uma ideia a atingiu. Samuel, você tem dinamite. Temos alguns bastões para explodir rochas. Por quê? Traga-os. E me dê um pavio longo. Ela explicou seu plano rapidamente. Samuel e os outros a olharam com choque e admiração. É loucura, senhora Martins. É a única chance que temos. Confiem em mim. Com um aceno relutante, Samuel pegou os bastões. Laura os posicionou estrategicamente. Ela acendeu o pavio e correu. A explosão foi ensurdecedora, sacudindo o celeiro. A poeira e os detritos voaram, e os gritos dos cavalos e homens feridos encheram o ar. A carga de bastos foi quebrada, seus homens dispersos. O fogo de cobertura do Sampaio e dos vizinhos aproveitou a oportunidade. A batalha estava longe de terminar, mas Laura havia virado a maré. O resto do dia foi um borrão de tiros, gritos e fumaça. Laura, com o rifle em punho, lutou ao lado de Miguel e dos peões. Ela não era mais a mulher que se encolhia, mas uma guerreira. Ao anoitecer, os homens de Bastos haviam sido repelidos. O coronel Bastos, ferido e humilhado, fugiu. O rancho estava em ruínas, mas seguro.
Os vizinhos ajudaram a cuidar dos feridos e a enterrar os mortos. A comunidade havia se unido. Nos dias que se seguiram, enquanto o rancho começava a se reconstruir, Miguel se recuperava. Laura não o deixou um instante. Uma tarde, ele a chamou. Laura, ele disse, você me salvou. Salvou o rancho. Salvou a todos nós. Ela sorriu. Nós nos salvamos, Miguel. Juntos. Ele apertou a mão dela. Eu te amo, Laura Martins. Você aceitaria ser minha esposa? Construir uma vida comigo neste rancho? As lágrimas brotaram nos olhos de Laura. Ela tirou a aliança de ouro do bolso, uma memória de Ricardo, mas também um símbolo de sua jornada. Com um sorriso radiante, ela aguardou novamente. Sim, Miguel Sampaio, ela sussurrou. Sim, para tudo. O rancho Águas Claras se reergueu das cinzas, mais forte e mais unido do que nunca. Laura e Miguel se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de amor e esperança. Ela não era mais a viúva desamparada, mas a senhora Sampaio, a mulher que havia encontrado seu lugar, seu amor e sua força na fronteira. A aliança de Ricardo permaneceu guardada, não esquecida, mas como um lembrete silencioso de que a vida, mesmo depois da perda mais profunda, pode florescer novamente. A pradaria exigia tudo, mas às vezes, se você fosse forte o suficiente, sortudo o suficiente, teimoso o suficiente, ela devolvia mais do que tirava. E Laura Sampaio sabia que havia encontrado seu paraíso, seu lar, seu amor, sob o sol implacável e o céu infinito do oeste, um futuro construído com coragem e amor. Obrigado por ficar conosco até o final. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade que nos assistiu. Seu apoio nos ajuda muito.